Bom, vamos lá, minha gente. Colégio Militar de Brasília, 2019-2020. Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Quando se fala do projeto arquitetônico e urbanístico de Brasília, vem logo à mente os nomes de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Entretanto, teve um papel fundamental na edificação dos principais monumentos da nova capital o empenho de diversos engenheiros, dentre os quais se destaca o pernambucano Joaquim Cardoso. Seus cálculos permitiram transformar traços esboçados no papel em curvas feitas de concreto nas construções que até hoje surpreendem a quantos por ali passam: a Catedral Metropolitana, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Seria possível conceber tal conjunto arquitetônico em épocas remotas? É difícil dar uma resposta assertiva, porém, não são menos admiráveis as obras que, não obstante tenham sido executadas séculos antes de Cristo, impressionam por sua grandeza. Tal é o caso das pirâmides do Egito. No período em que foram construídas, não se dispunha das ferramentas tecnológicas que servem de base à engenharia moderna. Uma calculadora simples, acessível atualmente a qualquer estudante, só veio a ser produzida milhares de anos após a construção das pirâmides. Os egípcios, porém, desenvolveram um método que permite simplificar o cálculo das multiplicações por meio da decomposição de um dos fatores como soma de números que se obtém a partir dos produtos sucessivos por 2, a começar pelo número 1, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. O número 45, por exemplo, tem a seguinte decomposição. 45 é igual a 1 mais 4 mais 8 mais 32. Já o número 100 pode ser escrito da seguinte forma: 100 é igual a 4 mais 32 mais 64. Mas como encontrar as parcelas da soma que devem resultar no número desejado? Um procedimento prático consiste em efetuar divisões sucessivas por 2 até que se obtenha quociente 1. Quociente 1. No caso acima tem-se 45. Divisões sucessivas por 2. Divisão de 45 por 2 tem quociente 22. Resto 1. Produtos sucessivos por 2. Então vamos lá, ele botou lá 1, 2, 4, 8, 16, né? As letras correspondentes a esses produtos sucessivos por 2, né? O 1 corresponde ao A, o B é o 2, o C é o 4, o D é o 8, o E é 16, tá? Agora aqui, a divisão por 45 por 2 tem quociente 22 e resto 1. A divisão de 22 por 2 tem quociente 11 e resto 0. A divisão de 11 por 2 tem quociente 5 e resto 1. A divisão de 5 por 2 tem quociente 2, resto 1. A divisão de 2 por 2 tem quociente 1, resto 0. Tá? Por fim, coletam-se da segunda coluna todos os números associados ao resto 1. Associados ao resto 1. Esse aqui é resto 1, esse é resto 1, esse é resto 1. Então, pega todos os números associados ao resto 1. Não pega os associados ao resto 0. Tá, peguei. E acrescenta-se o dobro do último número que aparece nesta coluna. Ou seja, o dobro do último número que aparece nessa coluna. Dobro de 16, 32 corresponde à letra F, que vai estar depois aqui, 32, depois do E vem o F, tá? Com isso, o número cuja soma resulta em 45 são 1, 4 e 8, aqueles que correspondeu ao resto 1, certo? Aqui, aqui e aqui, né? Legal. E o 32, né? Olha lá, 1 mais 4 mais 8 mais 32, tá? 100. Novamente os números 1, 2, 4, os produtos sucessivos por 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. E as letras correspondentes a esses produtos sucessivos: A, B, C, D,
e F. Então ele pegou a divisão de 100 por resto 2 tem quociente 50, resto 0. Então esse não vai interessar, porque deu resto 0. Certo? A divisão de 50 por 2 tem quociente 25 e resto 0. Então também não vai interessar esses daqui, ó, porque deu resto 0. A divisão de 25 por 2 tem quociente 12 e resto 1. Então esse aqui vai interessar, ó. Tanto é que está em negrito. E ele corresponde à letra C. A divisão de 12 por 2 tem quociente 6, resto 0. Então não interessa. A divisão por 6, de 6 por 2, tem quociente 3, resto 0. Então também não vai interessar esses aqui, ó. A divisão de 3 por 2 tem quociente 1, resto 1. Então esse aqui vai interessar, né? Que corresponde à letra F, tá? Por último, coletam-se, então se der resto 0 ou resto 1, de qualquer forma eu paro, né? Quando acabar. Deu resto 1 ali, então acabou, quociente 1. E aqui, quando deu quociente 1, divisão de 2 por 2 deu quociente 1 e resto 0. Beleza. Então, por fim, coletam-se da segunda coluna, esta coluna aqui, todos os números associados ao resto 1, o 4 e o 32. E acrescenta-se o dobro do último número que aparece nesta coluna. Isto é, 32 vezes 2, 64, correspondente à letra G. Então, aqui, ó, 64 e esse é o G, né? Com isso, os números cuja soma resultam em 100 são o 4, tá aqui, que deu resto 1, ó. E o 32, que deu resto 1, e o 64. As letras correspondentes aos produtos sucessivos por 2 podem ser usadas para expressar a ordem alfabética da esquerda para a direita, os números decompostos. Então, aqui o 45, ele pegou o A, porque correspondeu ao 1 na primeira divisão aqui, certo? O C e o D. Todo mundo que correspondeu o resto 1. Então ele vai escrever o 45 como sendo A, C, D e o último F. Não é isso? Quer ver? Vamos ver. É, exatamente, ó. E o 100, ele faz a mesma coisa. Agora o 100 é essa tabela aqui de baixo, certo? Ele vai pegar o C, que corresponde ao 4, o F, e vai pegar o G, que ele sempre pega o dobro do último, né? Então, o 100 pode ser escrito CFG. CFG. É a expressão literal de 100. Por fim, considere os números 128, 256, 512, 1024. Ora, eles vão corresponder às letras, já está escrito aqui, né? Porque a gente viu que o G era o 64. Então esse cara é o H, como ele botou ali. Esse cara é o I, esse cara é o J, esse cara é o K. Tá. A expressão literal literal em letras do antecessor do número representado pela letra K. Ora, a letra K é 1024, o antecessor então é 1023. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Vai dividir 1023 por 2 muitas vezes, né? 1023 por 2 vai dar 511, não é isso? E qual vai ser o resto, né? Ó, 1000 dividido por 2 dá 500. 20 dividido por 2 vai dar 10. E 3 dividido por 2 vai dar 1. Então aqui vai dar quanto aqui, ó? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então deu resto 1. Então este cara eu vou pegar, né? Deu resto 1. Ó, primeira divisão por 2. Olha aqui, ó. Quando ele pegou o 100 e dividiu por 2, ele correspondeu como sendo o 1. Como deu o resto 1, então o A vai me interessar, né? Que o A vai corresponder ao 1 aqui, ó, da primeira divisão, né? Então, como deu o resto 1, vou botar a letra A, né? Agora eu vou pegar 511 e dividir por 2. Ora, vai dar quanto? 500 dividido por 2 dá 250, certo? 10 dividido por 2 vai dar
205. Então aqui vai dar 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0 com 1, né? 2 vezes 2, não, 255. O que eu estou fazendo? 5. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Ora, novamente deu o resto 1. Se deu o resto 1, eu vou pegar a letra B, porque a segunda divisão é a letra B. Então, pego B. Ora, então já é falso essa, já é falso essa, já é falso essa, certo? Agora eu divido 255 por 2, né? 255 por 2 dá 250 dividido por 2, 250 dividido por 2 dá 125, certo? E 5 dividido por 2, eu vou pegar só 2. Então, deu 125 mais 2 vai dar 127, certo? 127, ó. 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 2 vezes 1, 2. Então, deu o resto 1 de novo. Então, eu vou pegar, como deu o resto 1, eu vou pegar a letra C, né? Eu vou pegar a letra C. Beleza. Então, até agora está indo tudo bem, né? Ficou entre essas aqui, ó. Tá tudo igual. Qual que mudou? G, H, I. Aí a pergunta é, tem o J ou não? Né? Tem o J ou não? Bom, agora o 127. Eu vou dividir 127 por 2. 120 por 2 dá 60, né? Então, dá 60. E o 7 eu vou pegar quem? Vou pegar o 3, né? 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 6, 12. Então, sobrou quem? 1. Ora, então eu pego o D também. O D também. Eu vou escrever para cá esse resultado, porque senão não vai caber ali, né? Então, A, B, C, D. Pego 63, divide ainda por 2, né? 63 divide por 2. Ora, o 60 dividido por 2 dá 30. Então, e o 3 vai botar 1. Então, aqui vai dar 31. Então, vai dar 2 vezes 1, 2. Opa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Sobrou 1. Então, esse é a letra F, né? Então, eu pego o E. Então, pego o E. Quinta divisão. Deu o resto 1, ó. Tudo tá dando resto 1 até agora. Por isso, estou pegando todas as letras. Agora vamos lá, 31 divide por 2. Ora, o 30 por 2 dá 15, é esse que eu vou pegar. 2 vezes 15 dá 30, resto 1 de novo. Então, deu resto 1, deu. Então, eu pego o F, certo? Pego o F, coloco o F aqui. Ora, divide ainda de novo. Quem que eu vou pegar agora? O 7, né? 7 vezes 2, 14. Vai dar resto 1. Deu resto 1 ainda. Então, eu pego o G. Né? Então, coloco o G aqui. Pego o 7, vou colocar agora aqui. 7 dividido por 2. Deu 3 vezes 2, 6. Resto 1. Ora, então eu pego o H, certo? Então, G, F, G, H. Ora, divide ainda por 2. Quem eu coloco aqui? Coloco 1, né? 1 vezes 2, 2. Então, deu resto 1 de novo, certo? Ora, H, então eu pego o I, né? Então, o I. Só que, o que acontece? Depois que der o I, eu tenho que pegar também o dobro do último número correspondente, né? O dobro do último número correspondente. Vou escrever até com outra cor aqui, ó. Aqui, como eu peguei a letra A, então esse é o 1, né? Esse é o 2, esse é o 4. Esse aqui é o 8, o 16, o 32, o 64, o 128, e aqui deu o 256. Ora, olha como ele fez aqui, ó. Ele acabou aqui, ele pega o dobro do último. Mesmo tendo dado o resto 1 ou dado o resto 0, ele pegou novamente o dobro do último, né?
o dobro do 16. Então aqui eu tenho que pegar o dobro do último número, que era qual? 256. Ora, vai ser qual? 512, tem que pegar. Tem que pegar o 512 e ele vai corresponder a qual letra? O I, o J. Ora, então qual letra eu vou marcar? Letra E. Beleza, gente?